do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo 7. Vamos ficar de pé, por favor. Vou fazer essa leitura. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 7. Eu quero falar nessa noite, nesta manhã, sobre banquete no deserto. É o tema da nossa reflexão na manhã deste dia. Segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, do lado de fora, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, lá dentro há fome, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao arraial dos Círios e nos rendamos. Se nos deixarem viver, tão somente viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não viam ali ninguém. Versículo 6. Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixaram o arraial como estava, fugindo para salvar a sua vida. Amém? Amém. Podemos assentar? Glórias a Deus. É uma alegria muito grande poder estar uma vez mais aqui para ministrar a palavra do Senhor. É com muito temor e tremor que eu subo uma vez mais a esse altar para ministrar a palavra de Deus. Eu estava durante esta semana orando a Deus e pedindo a Deus que colocasse uma palavra em meu coração para que nós pudéssemos estar meditando na manhã deste dia. E o Espírito de Deus acendeu esse texto em meu coração. Não é uma mensagem doutrinária, é uma mensagem reflexiva, para que nós pudéssemos, dentro de poucos minutos, entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Amém? Agora eu preciso da sua atenção. Eu preciso que agora você não converse, que você desligue o celular. Eu já desliguei o meu aqui. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o que o Senhor tem para falar com você é importantíssimo. Amém? O tema da mensagem é banquete no deserto. O Salmo de número 78, verso 19, faz uma pergunta: poderá Deus preparar
uma mesa no deserto? Quando nós meditamos precisamente, Diácono Manuel, nesse texto que nós lemos, a partir do capítulo 6, mais precisamente a partir do versículo 24, nós nos deparamos com uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. E parece que isso é natural, né? O povo de Deus constantemente é perseguido. Mas a palavra de Deus diz assim: eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de amor, sim, mas também é Deus de batalhas. O texto fala, irmãos, que o rei Ben-Hadad II, ele levantou uma perseguição muito grande contra o povo de Deus que estava na cidade de Samaria. O texto diz que eles levantaram um grande exército e sitiaram a cidade, rodearam a cidade, de forma que as pessoas que estavam do lado de dentro não podiam sair, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar. Por conta disso, houve uma fome muito grande na cidade de Samaria, a ponto, irmãos, das pessoas começarem a passar fome. A situação era de calamidade. As pessoas estavam literalmente morrendo de fome. O rei Jorão, rei nesta época, desesperado, sem saber o que fazer, sem nenhum direcionamento da parte de Deus, num determinado dia, está passando próximo aos muros da cidade, quando foi abordado por uma mulher em desespero, suplicando e pedindo a sua atenção. Isso está no versículo de número 26 do capítulo 6 do segundo livro dos Reis. E ela dizia: Senhor, acode-me por favor, me dê atenção, eu estou desesperada, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra. O rei responde para ela: minha filha, se Deus não te acode, se Deus não te responde, quem sou eu para te responder? Mas conte o seu problema. E ela relatou. Ela disse: eu tenho uma amiga, e o senhor sabe que nós estamos passando fome, o senhor sabe que nós estamos literalmente passando por necessidades. Então nós fizemos um trato: vamos matar o meu filho e vamos comer, e no dia seguinte vamos matar o filho dela e vamos comer. E assim fizemos, matamos o meu filho, cozinhamos e comemos. Está na sua Bíblia aí, se assuste não, porque está na sua Bíblia. E assim eles fizeram. No dia seguinte eu procurei aquela mulher para matarmos o filho dela. Sabe o que ela fez? Ela fugiu, ela se escondeu, e eu estou aqui desesperado. Neste momento, o rei Jorão ficou indignado, rasgou suas vestes e lançou uma palavra de maldição contra o homem de Deus, a saber, o profeta Eliseu. Ele disse, versículo de número 30: ouvindo o rei essas palavras, rasgou suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo viu que ele estava vestido com uma roupa de pano de saco. Versículo 31: disse o rei: assim me faça Deus de outro tanto, se amanhã, por essas horas, a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver sobre os seus ombros. Lançou uma palavra de maldição contra o homem de Deus, e mandou um mensageiro, preste atenção, e mandou um mensageiro ir até onde estava o homem de Deus. E essa expressão homem de Deus é algo muito interessante, é algo muito lindo de se pronunciar, porque é muito honroso para nós sermos chamados homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Essa expressão homem de Deus denota uma responsabilidade muito grande do homem para com Deus. E eu glorifico a Deus porque aqui nesta igreja, na primeira igreja batista em Vila Margarida, nós temos homens e mulheres de Deus, amém? O profeta Eliseu, sabendo que o rei vinha contra ele, ele estava reunido com os anciãos
disse: olha, vem aí o homicida, o filho do homicida, estava apontando para Acabe. Vem aí o filho do homicida que quer cortar a minha cabeça. Quando ele chegar, fecha a porta, não deixa ele entrar, que logo em seguida está vindo o rei Jorão. Isso aconteceu. Quando Eliseu terminou de falar, o mensageiro de Jorão chegou e disse: o rei disse que amanhã a essas horas sua cabeça não estará em cima do seu pescoço. Capítulo 7, versículo 1. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, o poder da palavra do homem de Deus. Quando o homem de Deus ele tem vida com Deus, quando ele tem vida consagrada, vida no altar, vida santa, vida de oração, vida de renúncia, vida de entrega para Deus, ele passa a ser boca de Deus no meio do povo, amém? Eliseu toma agora a palavra e diz: assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata à porta de Samaria. Pela ótica humana, irmãos, isto parecia impossível. As pessoas estavam comendo esterco de pombo e cabeça de jumento. As mulheres estavam comendo seus filhos. Olhando pela ótica humana, não tinha como acontecer isso. Só um milagre da parte de Deus. É muita responsabilidade falar como Eliseu falou. Amanhã por essas horas, ou seja, daqui 24 horas, esse povo que está morrendo de fome, esse povo que está padecendo necessidades, vai ter comida e comida à vontade. Parece impossível. 4 homens estavam do lado de fora da cidade, condenados à morte, pois eram leprosos. Eles se reuniram e disseram: se ficarmos aqui, nossa morte é certa, porque não tem comida. Se formos ao arraial dos sírios, morreremos também, porque eles são nossos inimigos. Então, entre morrer aqui e morrer lá, já estamos condenados à morte. Vamos tentar a sorte? Vamos ao arraial do inimigo? Só, meus irmãos, que quando Eliseu falou: assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá comida à vontade, Deus disse: Eliseu, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. O texto diz, irmãos, que eles se levantaram e foram ao arraial dos inimigos. Chegando lá, versículo 6, versículo de número 6, você que está com sua Bíblia aberta, peço por gentileza que você acompanhe comigo. Versículo 6. Isso aconteceu depois que o homem de Deus abriu a boca e profetizou: pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios. Só quem ouviu foram os inimigos. Volto a dizer: eis que envergonhados e confundidos ficaram todos aqueles que se levantarem e se levantaram contra o povo de Deus. Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído, um barulho de carros, de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Ouvindo este barulho e tendo esta revelação, tendo este entendimento, o que eles fizeram? Levantaram-se e fugiram, abandonaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Vale lembrar, irmãos, que quando Eliseu disse: amanhã por essas horas haverá comida à vontade, o capitão do rei disse assim: nem se Deus, irmã Marilene, abrir as janelas do céu, isso vai acontecer, Betinho. Nem se Deus, por quê?
olhando pela ótica humana, não tem como acontecer. Mas é por isso que está escrito: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Os inimigos simplesmente foram embora, simplesmente fugiram de medo. Aqueles leprosos chegaram no arraial, chegaram lá onde estava acampado o exército. Irmãos, eles entraram numa cabana, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata, saíram daquela cabana, daquela tenda, entraram na segunda, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata, fizeram isso a terceira vez. Mas no versículo número 9, eles se lembraram do povo que estava lá em Samaria morrendo de fome. Versículo 9 diz assim: e disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Quando eles estavam se banqueteando, eles começaram a dizer: não é bom que nós estivemos aqui sozinhos, não é bom estarmos aqui sozinhos, vamos avisar o rei, porque o nosso povo está morrendo de fome. E assim eles fizeram, chegaram até o rei e disseram: olha, os inimigos foram embora, deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram cavalos, deixaram roupa, deixaram jumentos, eles simplesmente foram embora. O rei não acreditou, irmãos. O pior de tudo é isso. O rei ouviu a palavra do homem de Deus, mas ele já não tinha mais sensibilidade espiritual a ponto de entender que o Senhor estava agindo em favor do povo dele. Senão, isso é uma armadilha do inimigo. Isso é uma estratégia do inimigo. Eles saíram da cidade, sabem que nós estamos com fome, para que nós saímos de Samaria e entremos no arraial deles. Eles vão nos prender, vão sitiar a cidade e vão nos levar cativos. Não vamos fazer isso. Alguém disse: rei, vamos ter bom senso, pelo menos, mande alguém para ver se é verdade. Mandaram alguns homens com alguns cavalos, e quando chegaram lá, viram que literalmente os inimigos tinham ido embora, os inimigos tinham fugido, e eles voltaram para contar as boas novas. Quando chegaram lá em Samaria, disseram: rei, realmente, não sabemos o que aconteceu, mas os inimigos foram embora. Os inimigos bateram em retirada. Aqueles que se levantaram para nos destruir, pegaram alguns dos seus objetos pessoais e foram embora, largando grande parte dos seus pertences, a saber, ouro, prata, comida, animais, simplesmente foram embora. O rei anunciou isso para o povo, e o povo que estava morrendo de fome, o povo que estava passando e padecendo necessidade, soube que o opressor tinha batido em retirada, e que lá no arraial dos inimigos tinha comida, e o que mais eles precisavam era comida. O texto diz, irmãos, que eles saíram de Samaria e avançaram até o arraial dos sírios. Mas e o capitão que duvidou? O texto diz que o rei Jorão colocou o capitão na porta da cidade, e as pessoas que estavam morrendo de fome avançaram ao arraial dos inimigos. Eu acho que foi lá que foi criada aquela expressão, pastor Moreira: quem tem fome tem pressa. Porque eles tinham pressa em matar a sua fome, e saíram dali e avançaram até a cidade, ao arraial dos inimigos. E o capitão que duvidou de que Deus poderia fazer um milagre acontecer, morreu pisoteado e atropelado pelo povo. Eu quero finalizar a minha palavra. Eu não tenho autorização, eu não tenho autoridade e nem ordem da parte de Deus para dizer: amanhã por essas horas vai acontecer isso ou aquilo outro ou aquilo outro.
Mas eu posso dizer para você uma coisa: bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós não sabemos que tipo de milagre você precisa. Nós não sabemos o que você veio buscar aqui, porque, irmãos, só Deus sabe o que nós passamos, amém? Só Deus sabe, irmãos. Às vezes estamos aqui na igreja com o coração apertadinho. Às vezes estamos aqui, até temos um sorriso nos lábios, mas só o Senhor sabe. Momentos de aflição, de angústia, de dificuldade, momentos de lágrimas, literalmente. E às vezes não temos nem palavras para orar, simplesmente gememos diante de Deus, assim como Ana fez. Agora, o Senhor conhece os nossos corações, amém? E o objetivo dessa palavra é para incentivar você a acreditar que, ainda que todas as circunstâncias sejam adversas, Deus pode entrar na sua causa, operar um milagre, glorificar o nome dele na sua vida, e você no fim cantará o hino da vitória, amém? Parecia impossível, não tinha de onde vir comida, a não ser uma intervenção da parte de Deus. E às vezes passamos por momentos assim: olhamos para a esquerda, não tem luz no fim do túnel. Olhamos para a direita, não sabemos se tem socorro ou não. Olhamos para cima, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem de Deus. Agora, Deus pode usar quem você menos espera para trazer boas novas para a sua vida, amém? Irmãos, quem ia esperar alguma coisa de um leproso? Fala sério. Mas foram os leprosos que trouxeram as boas novas. Então Deus faz assim. Deus às vezes usa pessoas que não são para trazer palavras de boas novas para aqueles que são. Os leprosos levaram uma palavra de boa nova, de boas novas para o rei. Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor, vamos ficar de pé. Eles não morreram de fome. Os inimigos foram envergonhados. O Senhor supriu a necessidade do seu povo. O Senhor cumpriu a palavra que foi proferida pela boca do profeta Eliseu. O Senhor permitiu que aquele homem que duvidou da atuação de Deus fosse morto e pisoteado. E o Senhor proveu alimento para o povo que estava literalmente morrendo de fome. O Senhor literalmente preparou uma mesa no deserto. Baixe sua cabeça, curve sua cabeça. Eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de deserto você tem enfrentado? Que tipo de deserto você... Por qual tipo de deserto você tem andado? Queria dizer para você nessa manhã que o nosso Deus, Ele tem poder. Isaías 43:13 diz, finalzinho do versículo: operando Deus, quem impedirá? Irmãos, vocês entraram aqui nesta manhã e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Acredite que as promessas que o Pai fez para você, os jovens cantam, as promessas do Pai vão se cumprir. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. Ainda que pessoas como esse capitão, e quando nós falamos sobre capitão, nós falamos sobre pessoas que têm influência, pessoas que têm autoridade. Quem é um capitão? É um oficial. Ainda que capitães digam para você: você não vai conseguir, isso nunca vai acontecer. Será que Deus, nem se Deus abrir janela no céu, isso vai acontecer? O que é a palavra do homem diante da palavra de Deus, irmãos? Se o Senhor falou que fará, Ele fará. Se o Senhor prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Creia
o diabo ou não, creia o homem ou não, creia quem quiser crer ou não. Se Deus prometeu que vai fazer, nós cremos que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Agora, eu não sei que deserto você está vivenciando. De repente você está passando pelo deserto da enfermidade, pelo deserto dos problemas conjugais, pelo deserto da situação financeira negativa, pelo deserto do desemprego, pelo deserto dos problemas com os filhos. Se o Senhor prometeu que vai abençoar, que vai te dar vitória, que vai entrar com providência, se o Senhor disse para você: filho, não temas, como ele disse para aquele jovem, para aquele moço de Eliseu no capítulo anterior, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acredite nessa manhã, não saia daqui com sua fé duvidosa, saia daqui nesta manhã crendo que o teu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede e que você pensa. Eu digo isso em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos na tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e irá operar no futuro, Senhor. Nós cremos no teu poder. E nesta manhã nós estamos aqui, ó Deus, reunidos no teu nome. Nós acreditamos, Senhor, que tu és poderoso para transformar toda situação adversa, toda circunstância em bênção, em milagre para a glória do teu nome, Senhor. Que os teus filhos, ao saírem daqui esta manhã, saiam daqui com sua fé renovada, acreditando, Senhor, que ainda que para o homem, ainda que para este capitão fosse impossível, ele disse: nem se o Senhor abrir janelas do céu, isso vai acontecer. Senhor, eu não tenho conta com a palavra de homens, eu não tenho conta com a palavra de incrédulos, eu tenho conta com a tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é escudo e broquel, a tua palavra é fiel, Senhor. E é isso que nós cremos nesta manhã. Que o teu povo na manhã deste dia, Senhor, essa igreja que é bem doutrinada, tem conhecimento da tua palavra, possam relembrar das promessas que o Senhor fez para as suas vidas, e possam sair daqui hoje, Senhor, regozijando no Senhor, pois o Senhor é uma rocha eterna, o Senhor é poderoso na batalha, o Senhor é poderoso na guerra, operando Deus, quem impedirá? Um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Pastor Lucas. Glória a Deus. Me perdoe, irmãos. Irmã Leia. Irmã Leia. Se a igreja souber, pode louvar juntamente comigo. Juntaste meus pedaços, meu fardo, meu passado levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se podem mais lembrar. Por favor.
sobre si. Fizestes eu passar do mal, naufragar no mar, onde não se podem mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo, sejas meu consolador, a minha oração, o meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, a minha oração, o meu intercessor. Espírito Santo, a minha oração, o meu intercessor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez pecar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a oportunidade.